A gente avançou muito mais no WhatsApp do que fisicamente, não é isso? Uhum. Se bem que tá todo mundo agora no WhatsApp, não é isso? É. Tem algum aluno que tá fora, não? Eu tô. Então todos dois. Se agora você já tá lá, né? Então tá todo mundo lá. Eu escutei todos os áudios. Ótimo, excelente. Então, no WhatsApp a gente praticamente terminou... Não. Terminou não, a gente fez um terço, né? É, a gente São deu uma 26... adiantada. A gente não adiantado. São 26 alahota, a gente fez até, se não me engano, a oitava, né? Isso. E aqui fisicamente a gente não saiu da primeira, não é isso? Não. Então vamos fazer o seguinte, como a gente sempre faz quando está assim meio adiantado com as duas turmas, que na verdade hoje em dia é uma só, é só uma complementar a outra, eu vou só pegar os tópicos, a gente vai falar sobre eles, para reforçar a ideia do que a gente já falou, e aí depois a gente passa para a seguinte, pode ser? Alguém só marca a hora, por favor, para mim, que horas são? 7h42. E o horário de verão é complicado, nossas aulas vão estender um pouquinho o horário, não tem jeito. O horário de verão vai ser assim. Vamos lá. Página 768. Tá? O que é Hanukkah? Em vídeo a gente deixou bem claro o que é Hanukkah. Eu dei a introdução, mas o Código da Lei Judaica, ele delinea alguns pontos de maneira mais didática para o ponto de vista da Halakha. No vídeo eu dei uma estratégia mais sobre a moral, e no ponto específico no áudio, quando a gente falou no WhatsApp sobre as aulas, a gente foi bem específico quanto a Halakha. Tá? A gente falou um pouquinho do que é o dia 25 e etc. O azeite que se estendeu durante os 8 dias, que era para um dia só. Falamos o porquê do governo greco-sírio. A gente usou 2 livros então para poder fazer a questão da aula. Eu usei meu conhecimento normal, a gente usou o livro que é aquele para estudante, para quem está começando, e a gente está estudando o Código da Lei. Aquele livro para quem é iniciante, a gente terminou todo ele, inclusive eu botei uma fotinha. Vocês guardaram aquela foto? Pelo WhatsApp eu mandei uma foto. Ah, você entrou depois. Mas depois eu mando pra você depois. Eu mandei uma fotinha com as velas, desenho das velas. Ah, tá, recebi. Recebi sim. Com a sequência do acendimento. Não tá aqui, depois eu mostro pra você. Manda depois de novo, porque Vou mandar de foi novo. quando eu tive que desinstalar o meu WhatsApp pra poder instalar meu WhatsApp. Por Ok. isso que eu não consegui mandar. Você Ah, tá. um grupo já tem muito tempo que desinstalou e não consegui. Mas eu já instalei de novo. Ah, tá. Vamos providenciar isso aí. Então, a gente mandou as fotos de como é que é a sequência, a gente vai mostrar nesse livro aqui também. No outro livro é mais simples. Mais simples o formato de entender. Nesse aqui é um pouquinho mais complicado, mas ambos dá pra gente entender. O chamash, como é que pega o chamash da chama inicial, como é que faz a sequência. É fácil, não é difícil. Vamos lá. Refeições e caridade nos dias de Hanukkah. A gente já falou como é que funciona a sequência das refeições, como faz, por que faz. Lembrando que nessa época do ano existe um prato que é característico para essa época do ano. É base de leite. Especialmente queijo, isso, pode falar, queijo. Né? Então, esse é o ponto principal. A gente falou sobre o chefe da família, falamos da Seudat Mitzvah, falamos que não pode fazer a Sheheriano e tem que ser feito... Não, perdão, estou misturando as aulas. Isso é de aniversário. Deixa pra lá. Então vamos voltar lá. É porque tem outra turma ainda, a turma do Bat Mitzvah. Você também tá também, não? Bat Mitzvah não tá? Não. Ah, não, é só, tá. Só Esquece. solteiro e... É, solteiro e os membros para poder alinhar. Então tá bom, ok. Então, jejum e manifestação de luto. Não se jejua durante Hanukkah. É proibido. Na véspera e no dia posterior é permitido proferir discursos fúnebres e jejuar. Mas durante, mamash é proibido. Ron? Vamos lá. Terceira alahá. Trabalhar enquanto as luzes se ardem é o costume de comer laticínios. A gente já falou sobre o costume de comer laticínios. E as mulheres estão proibidas e liberadas, Baruch Hashem, de fazer qualquer tipo de trabalho durante as velas acesas de Hanukkah. Você pode até falar assim, se o maridão falou assim, caiu uma coisa aqui para limpar. Opa, alahá, tô livre, limpo para você. Olha, a vela tá acesa. Depois disso as mulheres vão querer comprar aquela vela de grossa assim, 7 dias, para colocar no Hanukkah. Tá? Depois disso elas vão querer. Vamos procurar onde tem vela cacheira de 7 dias. Mas, eu vi um vídeo uma vez esqueci o nome do cantor, tem um cantor muito famoso em Israel, acho que é americano,
mas é judeu, famoso sucesso em Israel, aqui também, né, pra quem gosta. Ele canta música pop e tal, Hassidica não, ortodoxa. E aí tem até aquela música, Amechad, Shirechad, eu me amarro. Então ele coloca, assim, lógico que é simbólico, mas ele pega umas garrafas e coloca a vela em cima. E aí, engraçado que nos Estados Unidos é comum, né? Tem uma pessoa que parece ser goi, não sei se é, mas parece ser goi, que vende a vela pra ele de Shabbat kasher, com selinho e tudo. Tu vê que tá numa barraquinha que assim, um camelô mesmo nos Estados Unidos. Ele vai e compra do camelô a velinha kasher. São 8 milhões nos Estados Unidos, são 8 milhões de judeus, né? Então assim, é fácil você encontrar as matérias com xirim. Aí ele pega aquela vela, coloca nas garrafas, acho que de Heineken, e coloca em cima numa praça, assim, começa a acender a vela de Hanukkah na praça. É lógico que é simbólico, mas assim, engraçado como é que ele pegou ali, talvez os médicos vão querendo, vou comprar aquela vela que a gente usa não, entre um feriado e outro, quando cai, e Yom Tov cai no Shabbat, que ela acende a vela anterior para poder fazer a comida no Yom Tov. Eu esqueci qual o nome do feriado. Passou recente agora. Sim. Então, aí ela vai comprar daquelas velas sobrando para poder fazer Hanukkah, para não ter que fazer. Brincando. Mas durante a 1h30, basicamente, em que a vela, às vezes meia hora, às vezes 1h30, que a vela de Hanukkah está acesa, a mulher não pode trabalhar, mesmo que não é o Yom Tov. É dia da semana normal. Ela com aqueles potinhos de ferrozinho, ela não vai parar, não. Aquela redondinha pequenininha? Aquela vela coxa, ela já é o próprio candelabro e a vela. E ela vela, Sim. ela acende, derrete e continua acesa. Legal. Vai derretendo, acende, derrete. Falando isso, quem tiver sem vela kasher de Shabbat, eu tenho aqui, tem em casa, tá? E aí, como a unidade sai baratinho, não precisa desprender muito dinheiro nem para pagar envio, tá? Então tem umas aqui pequenininhas, daquelas redondinhas que estão R$1, se não me engano, cada uma. Então quem estiver precisando de vela de Shabbat, tem aqui. Tá bem pequeno, eu comprei comprei 2 páginas na série. Aí, bem grande. Sim, grande. Aí tava... Não, mas tem também daquelas pequenininhas aqui. Eu também tenho da grande também. Então quem quiser, estiver precisando, Só não é em pra casa. ajudar, a vela ela tem que ficar acesa pelo menos até a primeira refeição de Shabbat. Não, ela fica acesa. Ela tem que se gastar. Ela tem que apagar sozinha, no Só caso. apagar. Ela tem que apagar sozinha. É, de Kabbalah de Shabbat, sim. Ah, sim. De Havdalah, não. De Havdalah você apaga no vinho. Então, mas a de Kabbalah Shabbat não pode apagar no Não, negócio. não apaga. Não, porque você não pode nem acender nem apagar fogo. Ah, sim. Então vamos lá. Nós oferecemos isso, né, mulher? Se o senhor for dormir, tem que estar em cima de alguma coisa, não pode transportar ela. Por isso que tem que ter o Que a minha mãe lugar pegou para fogo. guardar. Tem que ter o lugar para guardar. Não pode, Pegou fogo pode no- colocar em madeira, por exemplo. A minha Pode pegou colocar fogo solto. ali no- Comprou o candelabro. E Deixa ela se extinguir. então, no candelabro você deixa ela se extinguir. Então não Eu tem. tenho os dois candelabros e tenho o... Copo. Uma bandeja. Não, bota uma bandeja embaixo. Pode colocar uma bandeja embaixo? Pode. Tem aquelas pequenininhas, tem umas pequenininhas que você coloca em copo. Essas que eu tô falando. Aquela pequenininha, ela é tipo uma mini tora assim, pequena desse tamanho assim, e que você acende, ela fica lá dentro do copo, fica acesa, não bate vento, você bota dentro de um copo e tal. Ou tem recipientes próprios para isso de vidro e tal, então não tem problema. Pô, essa da série pode bater um turista do lado dela. Não, mas essa daí, por exemplo, precisa ter um candelabro para você colocar ela. Eu tenho. Não, então legal, bacana. Ficou muito bonito com essa estrela. Sim. Porque senão fica com risco mesmo de queimar, entendeu? Candelabro da cadeira de plástico. Não, plástico não pode, é proibido. Não, mas ele Plástico tem e madeira. Ele tinha um negocinho de metal, Ah, mas ele tá. era plástico em si. Ela derreteu, pegou ali no... Não, é perigoso, não pode. Alarrar não pode. Tem que ser de ferro. Tá? Inclusive a Hanukkah. A gente apaga ou espera ela acabar? O quê? Do encerramento? Não, você apaga no vinho, que nem a gente fez ali. Apaga no vinho. Se ela durar, então todo o Shabbat você pode apagar ela. Ah, não dura todo o Shabbat. Ele é mais simples de entender. Ah, não sei se for um milagre. Aí é o quê? Pode ser, então Hanukkah, né? Então Verdade. até que durar pra semana toda. Verdade. Aí pode. Vamos lá. Terceira alahá, não, quarta alahá. Normas relacionadas ao óleo e o pavê. A gente já estudou, mas vamos lá ao fundo. Vamos lá, gente. Todo o óleo são legítimos para acender a vela de Hanukkah. Contudo, é mais meritório usar o azeite de oliva, ou seja, o tahor. Pois um milagre do templo ocorreu com ele. Em caso de indisponibilidade, é correto selecionar um óleo que arda uma luz pura e cintilante, que ela não seja aquela luz que tem aquela cor de queimado. Porque tem aquela... Não, a gente vai falar aqui. Não vou falar aqui agora não, porque eu já falo.
Também é possível acender as velas de cera, já que possuem uma luz transparente. Não é permitido usar uma vela trançada, porque ela é considerada como se fosse uma fogueira. Então, para Hanukkah não pode, vela trançada. Portanto, são usadas velas individuais. Não deve ser usada uma cera de um culto idólatra, é redundante. Mas um serviço religioso idólatra, porque é abominável. Todos os tipos de pavio são legítimos para o propósito de acender as velas de Hanukkah. Todavia, é mais meritório usar um pavio todos os tipos de pavio são legítimos para o propósito de acender as velas de Hanukkah. Todavia, é mais meritório usar um pavio de algodão. Não é obrigatório utilizar pavios novos a cada noite. Você pode reaproveitar. É permitido acender os pavios usados das noites anteriores, até eles se extinguirem. Por exemplo, na noite anterior acendi, mas ele apagou. Não precisa você acender de novo. Porque você fez a mitzvah. Apagou, beleza, apagou. Eu posso usar ele meio que pela metade no dia seguinte? Pode e deve. É bom, é melhor. Então no dia seguinte você pode continuar aquela mesma vela de Hanukkah que você tinha aceso antes. Alguém pode ver se, acho que nessa primeira ou nessa segunda gaveta tem uma caixinha colorida de velas. Você pode dar uma olhadinha, por favor? Mulher, aquelas rezas que são ditas ao acender a vela de cada dia, não tem aquilo ali em português, não? Tem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar foto da página que tem a Berachá, transliterado também em português, e aí eu mando pra vocês pelo WhatsApp. Pode ser? Tá? Não tem problema não. Se não tem, não tem. Você que tava aqui no armário que eu aproveitava e mostrava que tem a caixinha aqui do ano passado. Não, isso aí é só a velhinha, mas não tem a caixinha aqui. Tinha uma caixinha com vários aqui. Outro. Não, tudo bem, não tem problema não. Não, eu vou mandar. Vou tirar a fotinha e vou mandar. As velas, eu sei que eu estudei outra, para aproveitar e tirar a dúvida. A vela de Kabbalah Shabbat, ela tem que estar na mesa onde vai acontecer a refeição, ou pode, em casos excepcionais, não estar na mesa? Via de regra na mesa. Eu vou verificar se pode em outro lugar. Aparentemente pode, mas eu vou perguntar por Rav. Porque eu estava lendo no Shulchan, estava falando, o que eu achei aqui, a única forma que pode ser feita é quando uma mulher ela está debilitada numa cama e o marido quer que ela acenda, vai lá e ela acende, ele pega a vela e leva para a mesa. Sim. Por isso que eu estou falando, Lechatchil, a princípio, é obrigado. Mas eu vou verificar com ele se tem uma outra possibilidade. Até porque hoje em dia, com apartamentos pequenos, muitas pessoas não têm mesa para jantar. Eu também tenho que ver isso, eu vou verificar. Eu boto em cima do geladeiro. Prefiro não... Moro numa casa muito pequena. Eu prefiro não dizer assim o que eu acho. Melhor perguntar, porque vai perguntar por Rav, o Rav dele vai responder, já deve ter respondido, e etc. É melhor a gente sair numa resposta melhor. Tá bom? Pelo menos eu nunca ouvi essa dúvida, então é melhor perguntar. Ok, onde é que a gente estava? Tá, ok. Ok, tudo bem. Vamos passar aqui para a próxima alahá. Alahá de número 5, né? Normas sobre as lamparinas a serem usadas. As nerim. Se a pessoa acende uma noite uma lâmpada de barro, se esta se tornar-se velha e não é permitido usá-la para outra noite, porque ela se torna repugnante, ou seja, ela ficou suja porque queimou lá com a chama. Portanto, deve-se ter um candelabro bonito de metal. Se isso aqui vai falar mais à frente. A pessoa que tem condições de adquirir um candelabro de prata para embelezar o preceito. Porque existe uma passagem na Torá que é o seguinte: Ela Eloquim, Varevna. Então, esse é o teu Eloquim e você tem que embelezar ele. Mas como é que eu vou embelezar Hashem se Hashem não tem forma? Nós realmente abençoados na memória dizem que toda vez que você embeleza uma mitzvah, faz ela melhor e mais bonita, você está embelezando Hashem. Mesmo que ele não tenha forma. Tem uma outra coisa também que explica no Talmud, que é o seguinte: toda coisa que tem beleza, que tem beleza e kavod, pode ter duas formas. Por quê? Porque beleza e kavod, vou explicar. Beleza e kavod, você gera temor. Por exemplo,
Se fosse uma sinagoga que não tem elemento nenhum na sinagoga, ela é uma caixa pintada de branco, com cadeiras, sem nenhum elemento, você ia ter um tipo de relação com ela. Quando ela tem luminárias, né, um Arona Kodesh bem ornamentado, quando ela tem uma bimá, uma tevá bonita, quando ela tem um ambiente preparado para você estudar a Torá, isso gera temor e, consequentemente, você vai ter respeito maior para aquele lugar. Um Rav, por exemplo, que anda deslenhado, que anda de uma maneira comum, ele também não impõe respeito. Então, a beleza e o kavod, o que é kavod? É você colocar coisas douradas para representar dinheiro, poder e etc. Isso acrescenta temor e faz com que isso também amplie o seu temor. Estou falando de maneira natural e de maneira lá em cima, lá no alto também, a mesma coisa. Então, é importante a gente embelezar as mitzvot. Tem um jogo de Kabbalah de Shabbat, compra um jogo bonito de prata, com pratos, com copos diferentes, com uma coisa bonita. Você pode comprar uma toalha de Shabbat escrito lá Shabbat, ou Yom Tov, seja lá o que for, você compra porque é bom que você embeleza a mitzvah e você gera temor em quem está participando. Você quer fazer quer que teu filho às vezes meu filho está um pouco distante da Torá, compra um Sefer Torah novo, compra um conjunto novo para ele, compra um tefilim novo para ele que já gera um novo ânimo. Tudo aquilo que você tem beleza e que você tem kavod, você tem um pouco mais de cuidado. Por exemplo, se você paga um tefilim que tem um preço X, normal, o preço X do tefilim, aí tem um tefilim mais caro, e você quer fazer uma coisa melhor para Kadosh Baruch Hu, compra o mais caro. Por quê? Porque isso vai te gerar um pouco mais de, caramba, paguei tanto por esse tefilim, para não usar, melhor usar direto. Então, esse tipo de coisa também te leva temor também às mitzvot. Entendeu? Pô, você comprou um tefilim, sei lá, de 50 reais. Lógico que isso não existe. Aí você compra um tefilim de 700 reais, que você compra um de $700, compra de $700. Porque isso vai tirar, caramba, eu podia ter comprado um de 700 reais, comprei de $700, agora tem que usar. Então, isso também são coisas que são importantes também para te ajudar também a ter kavod. Agora, vamos continuar. Alahad número 6. Quantas luzes são acesas? Quantas luzes? O costume geral nos nossos países, no caso aqui do Sefaradim, é acender conforme os Neadrim min Haneadrim. Ou seja, tem que ser... Conforme o número de pessoas que tem na casa? Então, isso, vamos lá. Isso que a gente estudou. Que procedem de maneira que cada membro da casa acenda uma vela na primeira noite, 2 velas na segunda e assim sucessivamente, até acender 8 velas na última noite. Cada um precisa colocar suas velas em um local independente para evidenciar quantas velas cada um está acendendo. Elas também não devem ser acesas no local onde normalmente o são durante o ano, para ficar claro que elas estão sendo acesas em prol ou propósito de Hanukkah. Antigamente... Oi? No meio acende? Acende. Não, porque o chamacho, então você começa no primeiro dia, você já acende e já vai continuando. Acende primeiro no meio? Vamos chegar lá, calma aí, vamos chegar lá. Vamos pular etapas, não. Bom, então o que acontece? Aqui estou falando o seguinte, se tem um local normal onde você já coloca a vela de Shabbat, nessa época também era um pouco mais difícil. Porque eu não sei se havia uma Hanukkah formato que tem hoje. Então pode ser que confundisse vela de Shabbat, acendendo velas a mais de Shabbat. Não sei. Entendeu? Ou se o candelabro de Shabbat era parecido com o de Hanukkah, não sei. Mas você tem que trocar o lugar para você não confundir que é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ainda mais se for coincidir acender a vela de Shabbat com a vela de Hanukkah. Porque lembra que a vela de Hanukkah a gente acende primeiro na sexta-feira, depois a gente acende a vela de Shabbat. Então, para não confundir que são a mesma coisa, você acende num lugar a de Hanukkah e de Shabbat em outro lugar. Continuar. 7ª alahá. Onde acender? O preceito das velas de Hanukkah é acendê-las junto à porta que dá acesso ao recinto público, ou seja, a porta principal da sala, para divulgar o milagre. Assim se procedia na época da Mishnah e da Gemara. Atualmente, como habitamos entre os Goim, elas são acesas no lugar aonde moramos.
Quando há uma janela que dá acesso a recintos públicos, as velas devem ser acesas ali, caso contrário, elas devem ser acesas junto à porta. É meritório que elas sejam colocadas dentro do espaço, dentro do espaço de um punho, próximo à lateral esquerda da porta, para que, ficando a mezuzá localizada no lado direito, a vela de Hanukkah, do lado esquerdo, a pessoa possa ser envolvida com os preceitos. É preferível que seja colocada perto do vão da porta. Ou seja, a mezuzá vai ficar de um lado e a Hanukkah vai ficar do lado oposto. E tem que ficar com essa diferença assim na porta, bem próximo à porta. Quando abrir, está próximo. Mas Yakov, no hall do meu prédio bate vento e vai apagar. O pessoal vende umas caixas de acrílico com abertura para que você possa entrar ar para não apagar a vela e mesmo assim o vento não bate para apagar. É fácil mandar fazer. Aí ela, no caso ali, ela tem uma altura também que eu... Sim. Tem que ser só acima da cintura? Sim. Basicamente a altura da cintura. Bom, basicamente. Se ficar acima da cintura é o ideal, é o melhor. A gente vai chegar lá. Tem gente que acende também, hoje a Lahá permite que a pessoa coloque na janela que dá a principal da casa. Isso que eu ia falar. Então isso na janela principal da casa, para que possa ser visto do lado de fora. Tá? Então, na janela especialmente. Então, só que tem que tomar cuidado com... Cortina. Mas se a janela não for vista, por exemplo, aqui é apartamento, dá pra ver. No caso de uma casa que tem muro, né, não dá pra ser visto do lado de fora. Dá pra ver quem passa na sua casa. Só dentro do quintal. Sim. Ali, né? A ideia é você deixar a mostra, deixar a vista. Entendeu? Se vai dar pra ver, se não vai dar pra ver, o ideal é colocar próximo desses lugares. Que vai que alguém visita a sua casa, por exemplo, alguém vai lá, o vizinho vai chegar e ver alguma coisa do seu portão, alguma coisa assim. O ideal é que seja possível ver. Se não dá, não deu, mas tem que ser possível ver. Se ver, vai falar que a pessoa não voltou a jogar. Sem dúvida. Qual profissional que faz essa caixa de acrílico? Caixa de acrílico. Vidraçaria. Vidraçaria. Vai na vidraçaria e fala, eu quero uma caixa... Serralheria. Serralheria. Serralheria também tem? Serralheria de alumínio. Tá, é verdade, pode fazer. Também, pode ser? Vidraçaria é um trabalho com acrílico. Não, mas aí pode fazer de vidro também. De mas eu acho que acrílico eles também trabalham. Acrílico transparente. Porque acrílico transparente, muitos deles trabalham. Trabalham, porque às vezes faz box, janelas, esse tipo de coisa. Muitos deles fazem também. Não, mas a vidraçaria também às vezes substitui, que às vezes a pessoa não quer colocar... Por exemplo, tem janela que não coloca vidro, aí Geralmente coloca... agora serralheria e vidraçaria tudo trabalhando Também trabalham, pode ser. Vamos lá. Antigamente era de separado, hoje é com... É bom procurar nos dois. Vamos lá. Agora vamos lá. A oitava Lahá, altura. Em que a altura por as luzes, é mais meritório colocar as velas no espaço entre 3 a 10 punhos do chão. 3 a 10 punhos do chão. Caso eles tenham sido colocados acima de 10 punhos do chão, o preceito está legítimo. 10 punhos é o mínimo, mais do que isso também é legítimo. Contanto que não seja a partir de 2 metros, porque aí a pessoa já não consegue enxergar quando ela passa. Aí não pode. 2 metros do chão onde a pessoa pode passar. Por exemplo, aqui colocou aqui 1,5 metro, tá mais de 1 metro, tá mais de 2 metros do chão. Mas quem passa aqui consegue ver. Entendeu qual é a ideia? 2 metros de altura do nível do mar, não é isso? 2 metros de altura onde as pessoas estão. Porque, por exemplo, no segundo andar, até no máximo 2 metros. Entendeu? Ok, vamos lá. Mas o ideal são 10 punhos, mais ou menos acima da cintura. É o ideal. Não move uma mesa mesmo. O que acontece? No judaísmo, abaixo da cintura é o nível baixo da criação. Qualquer coisa abaixo do nível da cintura é um nível baixo. Não é um nível espiritual considerado importante. Acima da cintura são todas as coisas nobres. Então, a gente... Tanto que tem que acho que é kittel, que os Hassidim usam, é tipo um cinto de couro que separa a parte inferior do corpo da parte superior do corpo. Na casa a gente vai ter que arrumar um meio termo. Eu grandão. Tem que achar meio termo. A cintura lá em casa... Por isso que os 10 punhos é uma coisa mediana para todo mundo, né?
Mas a ideia é mais ou menos na altura, um pouquinho acima, um pouquinho da cintura. Agora, pessoa alta, o nível é maior. Vamos lá. Todavia, se elas foram colocadas acima de 20 cúbitos do chão, o preceito não é cumprido, porque nessa altura não dá para serem observados pelo olho. A pessoa que mora no andar superior pode colocá-la junto à janela, apesar de ela se encontrar acima de 10 punhos. Entretanto, quando a parte exterior da janela está alçada acima de 20 cúbitos do chão do recinto público, é melhor acendê-la junto à porta, porque os olhos dos que caminham no recinto público não irão receber a existência das velas, não vão perceber a existência das velas. Isso daqui é passível de circunstâncias. Tem que perguntar para alguém. Alguém que entende da Torá tem que ir no local, se caso for assim, para verificar, porque depende do bairro, depende da cidade, depende da rua da pessoa, não dá para ver. Aqui, por exemplo, não tem problema, pode colocar próximo da janela. Vendo isso daí, a gente observa o quão é necessário ter um gato. Né? A disposição da para que não digo assim, a disposição das pessoas que possa auxiliar dessa forma, porém na casa de uma pessoa. Sim. A importância da gente conseguir manter o gato. Porque dependendo muito da casa, realmente fica impossível. Nesse caso aqui, dá. O caso daqui dá. Por que por aqui dá? Tem uma rua de acesso direto aqui à janela. Então, tem possibilidade de ver. Dependendo do lugar, isso não é possível. Mesmo com a rua de acesso. Aí tem algumas regras de quem vai ver, por onde vai vir, onde vai ver, por onde que as pessoas chegam, quem chega e etc. Então, depois a gente vê isso aí. Ano retrasado, eu acho, eu trouxe explicações práticas do Rav Gurovics. Esse ano eu não vou conseguir porque não vai dar tempo, provavelmente. Se der, eu trago as explicações dele, senão a gente passa. Juan, vamos lá. Nona Alahá, a gente está até adiantando bastante, e assim a gente vai parar na... Talvez a gente faça 10, Bleneder. Vamos lá. Alinhamento das luzes. As velas devem ser dispostas uniformemente em fileira, ou seja, tem que ser colocada uma atrás da outra, em fila, de modo que uma não esteja mais alta do que a outra. Não pode. Todas elas têm que estar na mesma altura. Deve haver um espaçamento entre uma vela e outra para que as chamas não tenham contato e não fique parecendo que virou uma fogueira. Pode estar, se ficarem muito próximos, vai aparecer uma fogueira e não uma luz, não uma lâmpada, não uma vela. Fora isso, também tem uma questão que não pode consumir a outra, e também uma vela não pode queimar o corpo da outra, porque a ponta da chama pode sujar aquela vela e pode se tornar imunda. Então, não imunda, mas com aspecto, não sei qual é a palavra que pode usar, aspecto de sujo. Então, se a ponta da vela que te for consumindo encostar, a ponta da chama encostar no corpo da outra vela, isso pode acontecer dela ficar suja. Então isso não é bom para a mitzvah. Isso não está escrito no livro, mas é assim que é na prática. As velas de cera precisam ter um espaçamento adicional, diferente das velas das lâmpadas de azeite. Para que uma vela não se espaça com o calor da outra e venha a derreter a sua cera, desgastando-a antes da outra. Todas elas têm que ser consumidas basicamente na mesma altura. Diferente se for do dia seguinte, que pode ser reaproveitado. Aí a regra é outra. Mas a base delas tem que estar igual e o consumo delas tem que estar muito próximo. Até porque o calor de uma vai acabar, não enobrecendo, mas igualando da outra. Elas vão acabar consumindo muito mais próximas. As seguintes regras se aplicam quando é colocado óleo em uma vasilha, os pavios são dispostos em sua volta, e se a vasilha estiver tampada, cada pavio do computador é computado como se fosse uma vela. Se ela não estiver tampada, os pavios não são computados porque são considerados como se fosse uma fogueira. Aí já perde o sentido da neira. Uma candeia com 2 ou mais aberturas não deve ser usada por 2 pessoas. Inclusive,
na primeira noite, porque não fica evidente o número de velas que cada um está acendendo. Como a gente já falou, então tem que ser muito milimetricamente feito. Por isso que não se faz, não sei se é proibido, provavelmente sim, mas não se faz menorá em casa. Menorá não, Hanukkah em casa. Não se faz. Tem as regras específicas, já tudo pré-moldado, já está pronto, é melhor do que a gente for fazer. Porque senão, ergonomicamente falando, agora na minha área, a coisa não vai estar planejada para ser eficaz durante Hanukkah. Então a gente vai ter decepções, a pessoa vai ficar triste que não pode, é um momento de alegria. Então a pessoa vai ficar triste, poxa, minha vela fica lá, tomou por cima da outra e tal, pode acontecer um bocado de coisa errada. Para garantir, a gente compra Hanukkah pronta, que é mais fácil. Que nem corre o risco de... Teve um ano que uma pessoa, que eu não vou citar nome, mas uma pessoa uma vez começou a usar Hanukkah de madeira, e aí começou a pegar fogo na Hanukkah, e aí ficou toda lá pegando fogo, fora o susto, então não é legal. Não é legal. Vamos lá. Que horas são? Só para eu saber. 8h14. 8h14. Vamos ler mais a Alahaj número 10. Depois a gente encerra. Quando acender e por quanto tempo as luzes devem ficar acesas. Vamos lá. O horário de acendimento é logo após o surgimento das estrelas, ou seja, parecido com o Shabat. Não é correto protelar, não pode deixar para muito depois. Começou a surgir as primeiras estrelas, começa a fazer. Que nem Avraham Avinu, como a gente estudou hoje. Não é correto protelar, é proibido realizar qualquer tarefa antes do acendimento. Começou a se pôr o sol. É se pôr? É pôr que fala? Começou a se pôr o sol. Começou a ter a Shkiá, a gente fala Shkiá é quando começa a ter essa passagem. Teve a Shkiá, não faz mais nada, você não pode nem trabalhar se não acender a vela de Hanukkah. Não pode. Começou a ter a Shkiá, você já começa a correr, mesmo que demore 10, 15, 20 minutos, meia hora, acendeu, depois você pode voltar até a trabalhar se você quiser. Lógico que se não for Yom Tov, se não for Shabbat. Aí você pode voltar a trabalhar. Mas começou a escurecer, apareceu as estrelas do céu, você não pode fazer nada, nenhuma melachá, sem antes acender a vela de Hanukkah. Para tudo que está fazendo e vai acender a vela de Hanukkah. Ron? Alahá do Sefaradim, eu posso ter um Hanukkah só e acender na intenção da minha família, desde que todos estejam presentes? Depende do nível de judaísmo que a pessoa tenha. Isso, eu já ouvi resposta que sim, dá para fazer, mas não é o melhor. O melhor é cada um ter uma. Tem sua Hanukkah. É cada um que eu digo, cada um acima de 12, 13 anos. Se a pessoa for mais novo, se ela tiver um problema mental, por exemplo, ela não tem obrigação, então não precisa. Se a pessoa for a menor de idade, não precisa. É bom? É bom. Você quer fazer? Faça. É excelente, mas não precisa. Vamos lá. Perdão. É proibido realizar qualquer tarefa antes do acendimento, até mesmo estudar. A única exceção é que, se por acaso ainda não tiver rezado Ma'ariv. Se não rezou Ma'ariv, aí muda a história. A pessoa deve rezar primeiro e depois acender. Antes de acender, o indivíduo deve reunir todos os membros da casa. Gente, tá na hora de Hanukkah. Vem todo mundo para cá, todo mundo tem que ver acendimento das velas. Espera tá todo mundo lá, depois acende a vela de Hanukkah. Para que ocorra a divulgação do milagre, que esse é o propósito principal. Todo mundo fique sabendo, menos os Yehudim. É imprescindível que haja uma quantidade de azeite. Se for azeite, hoje em dia quase não se usa. É bom quem usa, mas hoje quase não é costume. Suficiente para arder pelo menos meia hora. A mulher vai ficar livre de trabalho durante pelo menos meia hora. Que férias, hein? Que férias. Eu nunca tive. Meia hora. Tem uma regra de... Hã? Para poder fazer o acendimento? Tem. A regra é você fazer a berachá e acender. Então, como fazer? Tem. Depois a gente vai falar. Tem que ser, a primeira acende o shamash, que é o shamash auxiliar. Depois do shamash que vai partir, não pode acender direto a vela. Tem que acender o shamash com fogo, isqueiro, fósforo, ou seja lá o que for.
acender o shamash e o shamash que vai acender. E depois tem a ordem e cada dia tem uma coisa, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Caso as velas não tenham sido acesas logo após o surgimento das estrelas, é permitido acender com proferimento de berachá ainda por cima durante todo o tempo em que os membros da casa estiverem acordados. Está acordado, ainda não foram dormir, então pode acender. No entanto, se eles foram dormir, não há mais divulgação da milagre. Foi dormir, acabou. Já passou. Fez moderna e lefanecha, já era. Dormir, acordei de novo. Não, deixa pra lá. Agora, perder essa mitzvah. No caso, assim, se tiver o homem e a mulher, o acendimento é junto, tanto a mulher quanto o homem vai fazer. Sim. Junto ou primeiro no mundo? Sim, é uma mitzvah em família. Haja visto... É tão forte o Hanukkah, e acendimento das velas de Hanukkah, é tão forte, mas tão forte, que até mesmo uma pessoa que às vezes é muito perigosa, uma pessoa que inspira muito medo, ela é marcada por isso. Não viu o Magneto, por exemplo? O outro é. Então, assim, mas pra você ver como é que até na ficção, a memória que mais foi marcada na vida de uma pessoa que é um judeu, que até está afastado, era o Hanukkah. Então, é uma coisa que é familiar, é uma coisa que lembra a família toda. É como o Shabbat, né? Mas como acontece normalmente, as pessoas acabam meio que dando um pouco mais de peso, mas o peso maior é de Shabbat. Por isso que é importante, é que foi você que falou, o senhor que falou que é o seguinte, que eu, quando vai acender a vela de Shabbat, faço questão das minhas filhas de colo, ficarem no colo, de frente para a vela, para ver a vela ser acesa de Shabbat. Porque isso é importante. Isso me marcou, quando Sim. eu acendi, me marcava. Então. Até hoje, eu falo do senhor. Eu e minha esposa acendeu, depois que a gente fez a refeição, fiquei olhando a vela ardendo. Eu parado de frente dela, olhando, e achando lindo aqui. Até hoje, isso me marcou. Tem algumas coisas do judaísmo que são marcantes. Vamos lá. Onde é que a gente estava aqui? A Alahá de número 10 ainda, né? Tá. Terceiro parágrafo, né? Quando a pessoa vê que não terá tempo de acender a vela de noite, ela pode antecipar e acender a partir do horário de Plaga Mincha. Lembra que tem o Plaga Mincha, o horário de Mincha lá, o tênue lá da Reza de Amidah. No Plaga Mincha ela já pode acender, ela não pode acender antes. Plaga Mincha ela já... Até no máximo 5h45 por aí, né? Sim. Depende, agora no horário de verão acho que é depois. Agora tem um pouquinho depois, né? Acho que tá um pouquinho depois. Vamos lá. Ou seja, então, o grande segredo, eu vou ensinar, para quem chegou depois, não sabe fazer as contas de horário de reza. Depois eu vou ensinar. Mincha, Plaga Mincha e etc. Eu vou ensinar como é que faz o cálculo à mão, porque às vezes fica dependendo de um aplicativo. Às vezes você não está com o aplicativo, por exemplo, no Shabbat, você não vai usar o celular. Como é que faz? Como é que eu sei? Então aí você tem um macete de como fazer. Então dá para saber mais ou menos qual o tempo, qual o horário, tal, para você não se perder, tá bom? Vamos lá. Ok. Ou seja, 1h15 antes do acendimento das velas, tá? Que é o horário máximo. O cálculo é proporcional conforme a duração do dia, ou seja, ele não deve ser uma coisa fixa, é calcular dependendo da duração do dia. É que, por exemplo, tem dia que o Mincha, tem época do ano que o Mincha ele está acontecendo, que o... Não, Arvid não, perdão. O pôr do sol está acontecendo, dependendo do lugar e da época do ano, 5h15 da tarde. Tem lugar que está 6 horas, tem lugar que está 8 horas, tem lugar que está 7h40. Então a gente tem que saber como calcula, saber como fazer esses prazos, esses momentos. Tem que aprender a saber como fazer para depois a gente ficar mais fácil fazer. Bom? Melhor do que ficar dependendo de aplicativo, que nem sempre... Você está no meio do mato, como é que você vai fazer Mincha? Como é que você vai fazer Arvid? Você vai saber. Os passarinhos, se recolher os passarinhos, pode fazer o Arvid. Não, mas Arvid, mas e o Mincha? Nem Shacharit. Nem o horário máximo e mínimo. Então esse é mais fácil, lógico, a Arvid é mais fácil, mas o restante é um pouco mais difícil. Vamos lá. Ok. Tá. Consulte o capítulo... falando do semana 69, na Alahá 2. Portanto, como em Hanukkah os dias são curtos, isso não falando do hemisfério norte, mas do hemisfério sul, aqui é um pouquinho mais comprido nessa época do ano. A duração do dia for de 10 horas
o relógio Plaga Minchá corresponderá a 1 hora e 2 minutos e 30 segundos do relógio antes de escurecer. No hemisfério norte tem dia de 10, tem manhã de 10 horas e tem noite de 10 horas. Muitas vezes. Perdão. Noite de 10 horas e manhã de 14 horas às vezes. Às vezes também tem outras variações. Mas às vezes o dia está mais longo, às vezes mais curto, e a noite está mais longa ou mais curta, dependendo da época do ano. Então por isso que eu estou falando, não pode seguir, Shabat tipo, tem outras religiões aí meio malucas que o Shabat é 6 horas. Então, qualquer época do ano, o Shabat é 6 horas. Não é assim. Um pouquinho mais demorado é no Rio Grande do Norte, no Natal. Porque os dias lá, os dias mesmo, são mais longos. Porque o sol ele demora a se pôr mais. Que é o extremo norte do Brasil. Aí vai variar de lugar para lugar. Vai variar. Tá bom? Vamos lá. Nesse caso é necessário colocar uma porção suficiente de azeite para que permaneça aceso até meia hora após o surgimento das estrelas. Caso as velas não permaneçam acesas, dessa forma o preceito não é cumprido. Então tem que se assegurar para que ela vai ficar com mais tempo acesa. Isso se não conseguir se reunir com a família depois do sol se pôr. Rola? Tá. Alahá de número 11, que a gente termina, se dá tempo. Dá tempo sim. Alahá de número 11. Qual a ordem de acender? Aí entra a nossa pergunta. E o Dalek. Vamos lá. A ordem de acendimento, segundo o nosso costume, na primeira noite é acesa uma vela no lado direito. Você começa a acender pelo lado direito. Só que, vamos lá. A segunda noite é acrescida a vela... É acrescida uma vela à esquerda. Acenda à direita, depois à esquerda. Assim, cada noite é adicionada mais uma vela à esquerda. Nunca à direita, só à esquerda. O acendimento deve ser executado primeiro na vela acrescida naquele dia. Prosseguindo-se depois com o acendimento das outras que estão à direita. Ou seja, como é que você faz? Por exemplo, está no terceiro dia, você vai acender primeiro a vela do dia, depois as outras do dia anterior. Então a gente termina aqui, Hazak Baruch. A gente vai correr porque a gente vai voltar aqui para a volta.